Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nós vamos iniciar aqui um conteúdo super interessante, um conteúdo em que vocês precisam ter um breve conhecimento, né? Principalmente vocês que trabalharão com a área da saúde. Então, convulsão, né? Quando a gente fala de convulsão, gente, nós estamos falando de um distúrbio que ocasiona uma contração involuntária dos músculos. Então, a pessoa ela vai ter uma contração muito intensa e, é claro, que involuntária. Ela não consegue ter controle, tá? E acaba que isso se dá devido ao excesso de atividade elétrica em algumas áreas do cérebro, tá? A crise convulsiva, gente, ela pode estar relacionada a uma doença específica ou um trauma, tá? Inclusive, eu vou falar aqui algumas causas que podem levar uma pessoa a ter uma crise convulsiva. Dependendo da região cerebral onde ocorre, a convulsão ela pode apresentar características e denominações específicas, tá? E outra coisa, eu preciso que vocês entendam uma diferença. Epilepsia é diferente de convulsão. Então, a pessoa que tem convulsão não significa que ela tem epilepsia, tá? Epilepsia, ela é uma doença. Então, ela é uma disfunção neurológica. Muitas vezes, ela está associada à anóxia neonatal, ou seja, o bebê, no momento do parto ali, faltou oxigenação e ele pode ter sequelas que mais para frente ele pode apresentar essa doença chamada de epilepsia, tá? Que consiste, é claro, ali em algumas crises convulsivas, tá? Já a convulsão, gente, ela não é uma doença, tá? Ela, sim, pode estar associada a essa doença, que é a epilepsia, mas a convulsão em si, ela só é um sintoma, tá? Somente um sintoma. Então, o que acontece na epilepsia? Vai haver uma comunicação exagerada de algumas regiões do órgão, né, que é o cérebro, com a liberação de muitos neurotransmissores, que são algumas substâncias que ativam o funcionamento do sistema nervoso. E aí acaba que os neurônios, que são as células especializadas do nosso cérebro, disparam de forma aleatória e geram essas crises convulsivas. E essas crises convulsivas, essas crises epiléticas, elas podem ser generalizadas, né, tomando parte de todo o cérebro, ou uma crise epilética focal, ou seja, numa única região. Inclusive, a gente até, não sei se vocês já viram alguns vídeos de pessoas tendo crise epilética, e algumas nem parecem estar tendo, né, pelo simples perca de foco, a pessoa para e olha fixamente para um lugar e tem aquela convulsão em que a pessoa vai realmente se debater, vai espumar pela boca, que é normal, né, pelo excesso de saliva. Outra coisa, gente, a epilepsia ela é uma doença, mas ela não é transmitida através da saliva, tá? Porque antigamente as pessoas achavam que se você tivesse contato com a saliva da pessoa que estivesse tendo convulsão ali, você contrairia a doença. E não é bem assim, tá? A epilepsia ela é uma doença degenerativa, uma doença associada à genética ou então realmente algum distúrbio relacionado ao parto ali. Dentre as crises generalizadas, nós temos 3 principais tipos. Então, dentro de uma convulsão, a gente pode citar aqui a crise atônica, que é quando a pessoa ela perde o tônus muscular, ela perde a força e ela pode desmaiar e perder a consciência. O episódio ele pode durar por alguns segundos e acontecer várias vezes ao dia, certo? A tônico-clônica generalizada ela é um tipo mais comum, que é o que nós estamos habituados a ver, que é aquele paciente que cai subitamente no chão, começa a se contrair, né, apresenta aquela rigidez, braços e pernas duras, e começa a contrair muito rápido e involuntária. Essa pessoa ela também pode apresentar salivação, pode morder a língua por conta da contração intensa, ela pode emitir sons como se fossem gemidos, tá? Essa crise também pode levar, no caso dos meninos, uma ejaculação, inclusive, no caso, né, tanto do homem quanto da mulher, levar ao ato de micção, que é a urina liberar por conta dessa contração involuntária do corpo. Essa crise ela é a mais intensa e ela pode durar de 1 a 3 minutos. E no final, gente, o paciente ele acorda, ele não sabe o que aconteceu, ele não sabe como aconteceu. Normalmente ele não sente nada antes disso, mas após ele acordar da crise, ele pode sim apresentar um cansaço muito extremo, por conta dessa contração involuntária dos músculos, né? Quem já treinou musculação, chega da academia exausto, você só quer dormir, né? É mais ou menos assim que a pessoa se sente.
Sonolência, confusão mental, então ela não sabe onde está, o que foi que aconteceu, né? Ela pode apresentar também um comportamento constrangido por conta de toda a situação. E amnésia, ou seja, não lembrar como aconteceu, quando, por quê, tá? Então, nós temos aqui, eu coloquei na imagens, né? As crises tônicas, contrações musculares repentinas, duradouras, deixando os membros tensos e estendidos, e as clônicas, que são os movimentos de flexão, estiramento dos membros de forma repetitiva e rítmica. Nós temos também uma forma de convulsão que ela é bem menos comum e às vezes nem chega a ser nem chega a ser percebida, porque ela simplesmente se caracteriza por uma crise de ausência. Então, o paciente ele para do nada e começa a olhar fixamente para um lugar. A pupila se dilata, de alguma forma ele se desliga do mundo externo. Ele parece que está ouvindo, mas ele não está, e ele está inconsciente, não ouve, não vê nada. E aí depois disso ele retorna como se nada tivesse acontecido e dá continuidade ao que estava fazendo. Tá? E isso é caracterizado por uma crise de ausência, que é um tipo de convulsão. Tá? Então, esse é o terceiro tipo aqui. Ele pode, inclusive, também acontecer várias vezes durante o dia. Então, é sempre bom você ficar de olho, e principalmente em crianças, né? Que às vezes a gente não percebe, mas a criança para e fica olhando fixamente para um lugar, e aí de repente ela volta e continua a fazer, e você nem percebe que ela estava simplesmente convulsionando. Nós temos aqui algumas causas que podem estar relacionadas à convulsão, lembrando que a convulsão ela é um sintoma, e ela pode estar associada a uma doença, ela pode estar associada a um trauma ou um processo infeccioso. Tá? Inclusive a febre, né? Então, a febre alta, principalmente em crianças menores de 5 anos, que é muito comum, elas podem convulsionar. Algumas doenças, como epilepsia, meningite, tétano, encefalite, infecções, podem também levar às convulsões. Traumatismo craniano, abstinência de álcool e droga, reação diversa de algum medicamento, intoxicação, falta de oxigênio no cérebro, hipoglicemia, que é a diminuição da glicose. Então, tudo isso pode levar a pessoa a apresentar uma convulsão. Que é para vocês entenderem que ela não estaria associada somente a uma doença, mas sim a diversos fatores, tá? Normalmente, gente, a convulsão febril, ela não traz riscos à vida e nem deixa sequelas neurológicas na criança. Mas é claro que isso não é bom, né? A criança convulsionar, principalmente porque a temperatura está muito alta, isso não é legal, isso não é bom, tá? E aí, o que você vai fazer mediante a um paciente que está convulsionado? Você vai manter calma. Você precisa manter-se calmo, tá? Se você não ficar calmo, você não vai conseguir ajudar ninguém. Previna outras lesões, como? Você não vai amarrar a pessoa, você não vai segurar, você não vai conter. Por quê? Porque ela está tendo uma contração involuntária. Então, você não vai segurar uma pessoa que está se contraindo voluntariamente todos os músculos. Você só vai protegê-la, vai afastar tudo que tiver que ela possa se machucar, pode protegê-la a cabeça com alguma almofada, alguma coisa macia, porque vai bater no chão. Lateraliza a cabeça, então se você não conseguir lateralizar somente a cabeça por conta da rigidez, você pode tentar lateralizar todo o corpo para evitar que o paciente broncoaspire. O que é broncoaspirar? Se engasgar com a própria saliva. Quando uma pessoa está tendo convulsão, ela saliva muito, né? E aí ela pode acabar se engasgando, certo? No caso de criança e for relacionado à febre, você precisa resfriar o corpo, então vai fazer compressas frias, principalmente nos pontos mais quentes, como cabeça, axila e virilha, tá? E aí depois que a crise passar, você pode administrar o antitérmico para poder ajudar essa temperatura a baixar e evitar que a criança convulsione novamente, tá? Não segure a cabeça com muita força, como eu falei para vocês só vão protegê-las. Não dê tapas, tá? Ela tá convulsionando, ela não está consciente, ela não sabe o que está acontecendo. Não deixe a vítima sozinha, porque ela pode se machucar. Não ponha nenhum objeto na boca da vítima, gente. Primeiro, ela pode te morder, tá? Ela tá tendo uma contração involuntária, ela pode travar o dente no seu dedo e era uma vez no dedo, tá? E aí eu vou, inclusive, já emendar aqui com vocês a aula, outro conteúdo que eu daria na parte da tarde, já fica as duas aulas juntas, né? E aqui eu falo sobre a síncope. O que é síncope? É a mesma coisa que desmaio. Então, a síncope, ela está relacionada à perda súbita dos sentidos e é resultante da diminuição do fluxo de sangue e oxigênio para o cérebro.
Então, a pessoa ela pode desmaiar por diversos fatores, tá, gente? Inclusive, eu destaquei aqui algumas causas. Fome, então a pessoa passa muito tempo sem comer, ela vai ter uma diminuição da glicose no sangue e, obviamente, o cérebro vai desligar, tá, gente? Se o cérebro ele não recebe glicose como energia, ele acaba desligando porque ele vai precisar conservar os outros órgãos. E aí a pessoa acaba desmaiando. Tá? Estresse, emoções muito intensas. Quando eu falo de estresse, eu não estou falando somente de raiva. Eu estou falando de qualquer emoção muito exacerbada, né? E aí essa emoção muito forte, seja alegria, susto, medo, raiva, tudo isso pode acarretar uma estimulação do nervo vago, tá? E acabar ali comprimindo, impedindo a passagem de sangue, consequentemente oxigênio para o cérebro, e a pessoa acaba desmaiando. Contusões, então uma pancada muito forte na cabeça, né? Isso pode ser um estímulo para o desmaio também. A gente chama de concussão, contusão, né? Hipotensão ortostática, então a mudança de posição brusca. Você está deitado e de repente você levanta e aí você sente que vai desmaiar, né? Isso aí realmente ela é uma das causas para síncope e esse quadro se chama de hipotensão, ou seja, diminuição da pressão na posição em pé, tá? O que você vai fazer com a pessoa desmaiada? Você vai deitar a pessoa, tá? Primeiro você chega pulso, chega a respiração, tá presente, só desmaiou, deita a pessoa de costas, né? Com as costas no chão, em um local ventilado, afrouxa as roupas, vai elevar as pernas para cima. Por quê? Para você facilitar o retorno venoso e ajude a chegar sangue oxigenado no cérebro para que a pessoa retorne à consciência. Em caso de a pessoa vomitar, você vai virar a cabeça para o lado para evitar que ela sufoque com a própria saliva, tá, gente? Lembrando que antes do paciente desmaiar, ele pode apresentar alguns sintomas. Um deles, muito clássico, é a vertigem, que é aquela tontura, né? Normalmente ela pode se anteceder ao desmaio. Se a vítima desmaiar novamente ou por mais de 2 minutos, vocês vão agasalhar, ou seja, aquecer e providenciar assistência médica, ligar o quanto antes para urgência e emergência. O desmaio é uma coisa simples, né? A gente consegue reverter ali, que às vezes é uma coisa simples, porque a pessoa não se alimentou bem, falta de oxigênio, né? Enfim, pressão caiu, então é claro que se demorar a pessoa para retornar ou ficar acontecendo ali consecutivamente, isso já não chega a ser normal e aí vocês vão ligar para o centro de urgência e emergência, tá? E aí, normalmente, os sintomas, né, da pessoa é palidez, então a pessoa vai ficar bem pálida, vai sentir tontura, a visão embaçada ou turva, né, que a visão fica escura, fraqueza, e sudorese, que é aquele suor frio, né? A gente chega a relatar. Então, existem algumas manobras de contrapressão para a gente poder reverter a própria pessoa, né? Ó, ficar de cócoras, cruzar as pernas, puxar os braços em posições opostas. Isso são manobras para que a gente consiga reverter, né? A gente chama de manobras de contrapressão da pré-síncope. A pessoa também ela pode sentar e colocar a cabeça entre as pernas para facilitar o retorno venoso e a oxigenação. Então, ali ela consegue evitar, inclusive, uma queda, né?